aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem e espero sinceramente que você e todos aí na sua casa estejam muito bem também. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Eu vou contar uma história para vocês. E essa história, depois vocês podem contar para alguém. É uma história que foi escrita em 1843 por um autor incrível chamado Charles Dickens. É uma história do século retrasado. O nome da história? Um Conto de Natal. Dessa vez eu vou contar aqui, da minha casa, do meu lar, essa história para vocês. Com vocês, um conto de Natal. Era uma vez um homem chamado Ebenezer Scrooge. Este homem era avarento, malvado, de mal com a vida, mal-humorado. Estava sempre a reclamar de tudo e de todos. Este homem, o Sr. Scrooge, era um homem detestado por todos daquela cidade. Ele era muito rico, tinha muitas posses, muito dinheiro, muitas terras, um homem com muitos recursos. Mas um avarento que só. Na véspera de um Natal, o seu sobrinho, chamado Fred, foi até o seu trabalho o convidar, como fazia todos os natais, para que ele fosse passar o Natal com ele. O Sr. Scrooge respondeu: "Ah, Natal é coisa de idiota! Isso é uma bobagem! Natal só serve para gastar dinheiro, para comprar um monte de besteira, um monte de coisas inúteis. Se eu pudesse, eu pegava todos esses idiotas que gostam de Natal, que falam Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, e eu os colocava para assar junto com o peru de Natal." O Sr. Scrooge era daqueles que pegava as pessoas e tratava como um cachorro daqueles sardentos, que nem cachorro sardento merece ser tratado assim, porque afinal ele é um animal e merece ser bem tratado. O Sr. Scrooge era uma pessoa de mal com a vida. Daqueles que se cair uma bola no quintal, fura a bola, sabe? Esse é o Sr. Scrooge. Então, naquela véspera de Natal, ele foi para casa. Mal se despediu do seu funcionário, que era um ser incrível. Tratou o seu sobrinho tão mal e, enfim, foi para a sua casa. Foi então que, lá na sua casa, sabe o que ele fez? Foi dormir, foi deitar. Enquanto ele deitava, ele simplesmente, no sono que ele estava ali profundo, recebeu uma visita terrível, uma visita de um ex-sócio que já tinha morrido fazia 7 anos. As trevas, as luzes piscaram e quando ele olhou, era o Sr. Marley. Ele não acreditou muito daquilo, desdenhou, ainda pensou assim, deve ter sido alguma coisa que eu comi. O Sr. Marley disse: "Scrooge, eu estou aqui porque eu não quero que você esteja como eu." O Sr. Marley estava cheio de correntes, cadeados, todo preso. Nossa, ele era um espírito muito sofredor. O Sr. Scrooge, desconfiado, deve ter comido alguma coisa, estou passando mal. E o Sr. Marley disse para ele: "Scrooge, você não está passando mal. Eu estou aqui porque eu não quero que você passe o que eu estou passando. Esta mesma noite você será visitado por 3 fantasmas. Quando der a próxima badalada, você será visitado pelo fantasma do Natal passado. Na próxima badalada, pelo fantasma do Natal presente. E quando os espíritos decidirem, você será visitado pelo fantasma do Natal futuro." Então, com uma fumaça, o Sr. Scrooge estava acreditando naquilo e ficou então esperando. Quando deu a próxima badalada, não aconteceu nada, tá vendo? Não aconteceu nada, esse
esse Marley, sei lá de onde que ele veio, não aconteceu nada. Foi então que apareceu o espírito do Natal passado. Esse espírito do Natal passado, ele foi e levou o Sr. Scrooge para visitar o seu passado. Então, ele visitou o seu passado e pôde estar no local onde crescera, onde foi criança. E então, lá no lugar onde ele cresceu, ele pôde sentir a leveza de momentos felizes que vivera na infância. Foi então até a sua escola, onde viu a si próprio brincando e sendo feliz. Até que um dia ele estava muito triste, canto assim sozinho, abandonado. E aí ele pensou, por quê? E ele se lembrou que é porque o seu pai o abominável. A sua mãe falecera no dia em que ele nasceu, no parto, e o seu pai nunca o perdoara por isso. O Sr. Scrooge, então, ficou muito pensativo. Então o espírito do Natal passado o levou para ver a sua irmã, que ele amava tanto. E ele pôde sentir a sensação da beleza, do amor, de amar e ser amado. Aquela irmã o amava sinceramente. Depois, o mesmo espírito do Natal passado o levou para conhecer, ou melhor, para rever a mulher que ele amara. Nossa, como ela o amava. Mas ela o deixou, porque o Sr. Scrooge só pensava em dinheiro, só pensava em ganhar mais e mais. E ela o deixou livre e ele não foi atrás dela. Ele percebeu então quantas oportunidades ele deixou para trás e como ele já tinha sido feliz. De repente, então, ele se viu no seu quarto e aquilo tudo o atormentou. Foi então que deu a segunda badalada. E na segunda badalada, o espírito do Natal presente apareceu. O espírito do Natal presente o levou até a casa do seu funcionário, aquele que ele maltratava. Esse funcionário tinha um filho chamado Tim, que tinha uma deficiência física e era um amor de criança. Ao chegar à casa do senhor, seu funcionário, ele viu uma casa simples, modesta, mas uma casa com muito amor. Era uma casa tão feliz, uma casa tão alegre, onde tinham poucos recursos, mas havia crianças felizes, uma mulher sorridente, esperando por aquele funcionário. E quando o seu funcionário chegou em casa, foi recebido com beijos, abraços, alegria. Eles então colocaram a mesa, se serviram, e quando todos estavam servidos, adivinha? Fizeram uma prece, uma oração para relembrar o verdadeiro espírito do Natal. Ele então ficou olhando aquilo tudo. E aí, quando o pai terminou a prece, o menino, o Tim, falou: que Deus nos proteja. Feliz Natal. E depois que cearam, eles cantaram, eles dançaram, eles riram. Então, o funcionário do Sr. Scrooge propôs um drink, ou melhor, um brinde. A sua esposa ficou um pouco irritada, porque afinal o Sr. Scrooge era mau, avarento, irritante. Mas o seu marido a convenceu de que, afinal, era um espírito do Natal. Afinal, era dia de Natal, era véspera de Natal. E o sentimento de piedade se fazia necessário. Então a mulher aceitou e fez o brinde. Vida longa ao Sr. Scrooge. Ele vendo aquilo, se comoveu um pouquinho assim. Também, ele tem mesmo que agradecer, né? Porque se não fosse eu, não tinha nem comida aqui nessa casa. E aí o espírito do Natal presente falou para ele: é isso mesmo que você aprendeu? Só isso. Então o espírito do Natal presente o levou à casa de seu sobrinho Fred. Quando chegou lá na casa do seu sobrinho Fred, todos estavam felizes, contentes, cantando, dançando, brincando. Havia uma harmonia, uma alegria assim incrível. Uma alegria assim daquelas assim de deixar a gente leve, sabe? A gente feliz, a gente contente. E ele percebeu que ele estava perdendo. Mas também não se deu muito por convencido, não. Então, o espírito do Natal presente o levou para as ruas,
para que ele pudesse ver aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que tinham muito pouco recursos e que mal tinham o que comer. Quando ele chegou lá, ele ficou um pouquinho mais sensibilizado. Foi então que ele se deu conta de que alguma coisa estava errada. Ele se deu conta que alguma coisa não estava funcionando, que tinha algo errado. De repente o espírito do Natal presente desapareceu. E ele ficou perdido na rua. Ei, me leva de volta, me leva para minha casa, me leva para o meu quarto, me leva para minha cama. Ele ficou completamente desesperado. Foi então que apareceu o espírito do Natal futuro. E o espírito do Natal futuro estava embebido em trevas. Era tudo muito escuro, era tudo muito nebuloso, era tudo muito triste. Ele falou, me guie, me guie. Então o espírito do Natal futuro o levou e ele foi caminhando, caminhando, caminhando. E de repente ele se viu no local onde ele trabalhava. Aqui eu conheço. E aí ele entrou e viu algumas pessoas falando umas coisas, que alguém havia morrido, e começou a falar mal, e ele não entendeu direito, e de repente ele entrou num lugar que havia uma pessoa morta, coberta, e ele não teve coragem de ver quem era. E aí, aquele clima, depois, pessoas muito pobres, sem ter o que comer, também nas ruas, e ele pediu para o espírito, por favor, me mostre um pouco de ternura, me tire aqui dessa tristeza, dessa angústia, desse sentimento horrível que eu estou sentindo aqui, me tire disso aqui, me tire disso aqui. E o espírito do Natal futuro o levou, então, lá para a casa do seu funcionário. E dessa vez, havia uma tristeza no ar. O Tim, aquele menino com deficiência, havia morrido. Mas o amor e o espírito verdadeiro do Natal estavam presentes ali. Havia ternura, havia brandura, havia serenidade, havia amor. Depois o espírito do Natal futuro levou à casa de seu sobrinho. Lá também havia tudo isso. Então, o espírito do Natal futuro o levou para um lugar mais sombrio ainda. E ele andando, percebeu que estava no cemitério e viu um túmulo. Então ele correu e com que uma força dentro dele que não sabia o que fazer, ele percebeu que ali ele ia descobrir quem havia morrido. E quando ele tira a neve, ele vê Ebenezer Scrooge escrito. A lápide era Ebenezer Scrooge. E ele começou a chorar copiosamente, numa tristeza sem fim. E um verdadeiro filme passou na sua cabeça. Quantos momentos desperdiçados. Tudo que tinha deixado para trás. E o desespero tomou conta do seu ser. E ele ficou tão desesperado, tão apavorado, com piedade, com autocomiseração, com pena de si mesmo, que ele pediu piedade, piedade, me ajudem, deixe eu tentar de novo, por favor, me deem uma outra chance. E ele pediu com tanta força, com tanta fé, com tanta coragem, que quando ele se deu por conta, ele estava no seu quarto. Tudo aquilo tinha passado. Ele estava lá, no seu quarto. Então ele correu até a janela, viu um menino e perguntou: Ei, menino, que dia é hoje? E o menino respondeu: Hoje é Natal. Ele então disse para o menino: Sabe aquele peru que estava vendendo naquela esquina lá? Vá lá e, por favor, diga que eu quero comprar. O menino disse: Aquele do meu tamanho? O seu Scrooge disse: Sim! O menino saiu correndo, voltou. E o vendedor disse: Olha lá, hein, menino, não vai? Você não tá brincando comigo não, né? E o senhor Scrooge pediu que aquele vendedor entregasse aquele peru enorme na casa do seu funcionário. Dissesse que era um presente anônimo. Ele estava tão feliz, tão leve, que pulava na cama e dizia: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal! Por fim, ele seguiu até a igreja mais próxima e disse que iria, então, ajudar a todos aqueles necessitados. O pastor ficou até assustado. Como assim?
E ele disse mais, que iria contribuir com todos aqueles anos que não tinha contribuído. Depois ele seguiu para a casa do sobrinho. Ao chegar à casa do sobrinho, o sobrinho ficou espantado. Ele disse, posso entrar? O sobrinho disse, claro, meu tio. E quando ele entrou, ele falou que tinha que falar 3 coisas. A primeira é que ele queria pedir perdão por ter dito que o Natal é uma bobagem. Perdão por ter dito que as pessoas que dizem Feliz Natal eram idiotas. Em segundo lugar, ele disse que estava ali porque queria conhecer a esposa do seu sobrinho. E em terceiro, ele queria saber se o convite ainda estava de pé para o jantar. E naquela noite de Natal, ele jantou com o sobrinho. Ele se deu conta que tudo aquilo aconteceu em apenas uma noite. Sim, os espíritos podem fazer o que eles querem em apenas uma noite, ele pensou. E ao jantar com o sobrinho, ele disse que reconhecia como o sobrinho era parecido com a sua irmã. Como a sua irmã estava presente no seu sobrinho. E a leveza do Natal, o amor do Natal se fez presente. No dia seguinte, ele foi trabalhar e o funcionário chegou atrasado. E em vez de brigar com o funcionário, ele dobrou o seu salário. E disse mais, que a partir de agora iria cuidar da saúde do menino Tim. E o menino Tim não tinha morrido. Ele então passou a ser o segundo pai do menino Tim. O Sr. Scrooge se tornou um homem melhor, um amigo melhor, um patrão melhor, uma pessoa melhor. Se tornou uma das melhores pessoas daquela cidade. O espírito do Natal o havia transformado. Ele agora tinha se transformado em um verdadeiro homem de bem. E eu termino essa história com a mesma fala do menino Tim. Que Deus nos proteja. Feliz Natal!